Esse é mais um podcast Fono Pode Mais. E pode mais, muito mais do que você imagina. E a gente tem feito isso aqui, mostrado para você que é assim. E minha mesa hoje está maravilhosa. Não tem muitos convidados, não. É uma convidada só mesmo. Mas uma convidada bem daquilo que eu sempre falo, né? Faz parte da minha história? Não. Eu faço parte da história dela, ela faz parte da minha história, quando ninguém nem sabia como era o rostinho dela. É isso. A minha convidada, ela é médica, ginecologista obstetra, é pós-graduanda em ginecologia endócrina. Ela pode muito mais do que qualquer um imagina. A minha mesa está a minha filha, a minha doutora predileta, Maximila Malta. Muito obrigada pelo convite. É um encontro de sempre, né? É um encontro de todo dia, mas... Quer dizer, de todo dia não, você larga de ser falsa, porque você não vai na minha casa todos os dias, você mal sim, me vê todos os dias. Mentira, eu vou sim, às vezes rapidinho, mas eu vou. Então, ó, eu tô muito feliz porque eu tô te trazendo aqui de novo. É claro que muito mais do que o que eu já falei na abertura. Fazemos parte, sim, até porque nós somos interligadas uma à outra, e você fala muito bem disso, melhor do que eu, até pela área que você escolheu, atuar dentro da medicina. E hoje a gente vai falar bastante daquilo tudo que você tem falado na sua rede social e que as pessoas gostam muito, né, Mila? Gostam. O feedback é bem legal, assim. Então, às vezes, até pessoas que eu tive contato mais, assim, na adolescência, ou pessoas que passaram por mim, seja na igreja, na escola, e aí ou me acham na rede social, ou, enfim, me encontram na vida, assim, fala, nossa, eu tô gostando muito. Aí, às vezes, a pessoa, tipo, eu não imaginaria que a pessoa tinha gostado, ela me para, tipo, nossa, eu gosto muito. Eu falo, gente, então comenta, curte, Mas, sim, tem um feedback muito, muito positivo. Graças a Deus, assim, eu nunca tive um feedback negativo em nenhum vídeo, nem nada. E, às vezes, até pessoas mesmo inesperadas elogiam o conteúdo, gostam. E eu acho também que é muito... Porque quem me conhece sabe. Quem me conhece um pouquinho sabe que a forma como eu faço o vídeo... é o jeito que eu falo mesmo, é o jeito que eu falo que é claro que existem contextos, então quando a gente tá dando uma aula, a gente fala de uma forma mais séria e tal, mas eu sempre tento colocar a minha personalidade, então eu acho que isso atrai um pouquinho também, sabe? Falar de uma forma leve, de uma forma brincalhona, assim, eu acho que isso atrai, e a pessoa vê e lembra, tipo, nossa, é a Max mesmo, que legal, e aí ela interessa pelo conteúdo, entendeu? Eu acho que uma coisa leva a outra. O pessoal conhece ela como Max. Aqui vai ter hora que eu vou falar Max, vai ter hora que eu vou falar Mila, vai ter hora que eu vou falar Mask. Mas tudo bem. Então, e eu acho que é muito sobre isso, sim, porque a gente que te conhece, principalmente eu que te conheço desde sempre, você é isso, você é muito alto astral, você é muito autêntica, você é muito divertida, você é muito intensa te define, e você coloca isso nos seus vídeos. Mas eu acho que um segredo, se é que existe mesmo você sabendo ou não, eu acho que um segredo é alguns assuntos que você coloca na sua rede social, que é da sua área de atuação, são assuntos tabus para algumas pessoas, são assuntos levados de uma forma meio que pesada, meio que não é em qualquer lugar que eu posso falar, não é em qualquer momento que eu posso responder essa pergunta. E você, não pela rede social, não por conta do que você quer, você é assim. Você trata os assuntos que você quer tratar e que você domina com a leveza do seu dia a dia mesmo. E eu acho que é isso que as pessoas precisam para o assunto que você leva. Eu acho assim, é o que eu sempre falo. Nossa, como as pessoas falam que eu levo esse assunto de uma forma diferente. Porque eu acho que, sim, quando a gente fala de sexualidade, só pra gente envolver o povo que às vezes não me conhece, né? A gente fala de sexualidade, fala de ginecologia, fala de pepeca e tudo mais.
às vezes, quando a gente vê um conteúdo e consome... Eu sempre gostei de consumir esse tipo de conteúdo sobre o feminino, sobre saúde da mulher e tudo mais. E mesmo quando eu não queria fazer ginecologia e obstetrícia, eu gostava, eu acompanhava tanto influencer mesmo, que só fala disso porque gosta ou porque milita por algum assunto, ou então profissionais da fisioterapia, da enfermagem, da ginecologia mesmo, sempre gostei. Então, principalmente a parte de sexualidade. E aí, eu via que ou o assunto era muito levado pro lado meio militante, assim mesmo, né? Do feminismo e tudo mais, o que eu acho legal, mas eu acho que você tem que ponderar algumas coisas. Ou então, levava para um outro lado que eu achava um pouco... O que você sempre me ensinou, ficava um pouco vulgar, sabe? E aí não tinha um meio termo de falar com pessoas sobre um assunto normal, que é do cotidiano todo dia de uma mulher. Então, a Pepeca está o dia inteiro com você. Então, coisas que acontecem com ela e coisas que acontecem dentro de você, acontece todos os dias de uma forma normal. E é uma coisa realmente muito complexa. E quando a gente vai estudando, vai se aprofundando, a gente vai vendo o quão mais complexo isso é. E o quanto isso afeta a vida das pessoas, o quanto isso afeta a vida das mulheres, né? Até mesmo das pessoas que estão à volta dela. Então, tirar dúvidas, você ter dúvidas, na verdade, não é um problema. O problema é quando você não consegue sanar essas dúvidas e isso acaba atrapalhando a sua vida. E a minha criação, eu sempre falei, lá em casa, apesar de a gente ter a nossa religião e tudo mais, não somos pessoas religiosas. Então, sempre tive com meu pai e com a minha mãe uma relação muito aberta, um papo muito aberto. Então, era uma coisa muito natural. Eu via as minhas primas casando, quem ia ter uma conversa aberta com elas era você. Então, eu lembro disso, sabe? E eu achava isso legal. Eu falava, nossa, tem em casa. Então, uma prima minha queria usar um absorvente interno porque estava na praia. Ia pra mamãe, entendeu? E aí, ela ajudava e conversava. E eu sempre achei isso muito legal. Acho que isso também me inspirou. E, assim, todos esses assuntos e que você... coloca de uma forma, colocou aqui e vem colocando na sua rede social de uma forma muito interessante, de uma forma muito divertida, ela alcança todas as idades, né? Ontem, por exemplo, eu falei de você, eu estava dando uma aula sobre a minha área, a área de motricidade orofacial, num curso, numa pós-graduação para dentistas. E aí tava uma jovem e ela olhou a rede social e eu falei de você, falei das minhas filhas e falei que minha filha era médica, ginecologista. No intervalo ela perguntou assim, ela é ginecologista? Eu estou precisando. Ela tem rede social? Aí ela tem rede social e todo mundo gosta muito, a rede social dela é muito divertida. Aí ainda tava no intervalo, ela abriu um vídeo seu, ela virou e falou, cara, ela é o sonho de consumo de qualquer jovem que quer ir no ginecologista. Então, assim, é uma jovem, não sei a idade, mas ela já é dentista, então, assim, ela deve ter a sua idade mais ou menos, ou talvez um pouco menos. Mas tem também a outra história da sua maior fã, Lia. Estou falando de você, tá? Porque você só não é mais fã dela do que eu. Beijo. A Lia, uma mulher da minha idade, se for mais nova do que eu, 1, 2 anos, a Lia, ela é apaixonada no seu conteúdo. Maristela, tia Maristela e várias outras pessoas que são da minha idade para mais ou para um pouco menos, são muito fãs. E eu acho que pra gente, pessoas da minha geração, que você disse que nunca teve, mas acaba que um pouco sempre tem. A gente vem de uma geração que a gente vai tentar desconstruir. Então, eu desconstruí um pouco do que eu recebi, você com certeza desconstrói bem mais e a Catarina um dia, quando você tiver, vai desconstruir um pouco mais. Então, assim, é muito, muito ampla as pessoas que gostam do seu conteúdo. Pegando já isso aí, dentro da sua rede social, nas perguntas que você recebe, muitas perguntas sobre sexualidade, que eu acho que é um grande tabu. Muitas e de vários tipos. E uma coisa que me fez perceber, eu não sei de verdade se tem algum estudo sobre isso, mas é uma percepção pessoal. Eu percebo que as mulheres da geração anterior à minha, elas são mulheres muito podadas. Então, que elas perguntam com muita vergonha, sabe? Tem muito tato pra
para falar desse assunto. Então, são mulheres que foram podadas. Então, tem essa coisa meio introspectiva, sabe? E as gerações abaixo da minha são gerações hipersexualizadas sem conhecimento nenhum. Então, me preocupa os dois lados. Uma mulher que já tem uma vida sexual ativa há muito tempo e não pôde experimentar o melhor do que a vida do prazer e da sexualidade e tudo mais, pode devolver para ela, sendo que agora ela já... Porque, infelizmente, assim... enquanto, a gente sempre fala, enquanto há ovário, há saúde na mulher, né? Porque os hormônios funcionam, por isso a gente defende a terapia hormonal e tudo mais. Então, a mulher, ela tem mesmo um reloginho biológico desde quando ela foi formada no primeiro zigotinho. Então, já tem tudo certinho lá. Então, ela tem o tempinho dela. Então, você vê mulheres mais velhas que talvez estão perdendo tempo de ter uma vida sexual, o período fértil e tudo mais ali, para aproveitar, para ter o prazer. E você vê meninas mais novas, hipersexualizadas, às vezes também sem conhecimento nenhum. E aí a gente começa a ver incidência de doenças, incidência de outros problemas, até mesmo emocionais quanto a isso, porque ficaram dois polos um pouco absurdos por falta de conhecimento. E esses extremos são sempre ruins, né? Uhum. Tudo, a extremidade, ela é burra, assim. Achar o equilíbrio é difícil, porque as extremidades, elas são burras, né? Não nos leva muito a lugar nenhum. Mas... dentro desse assunto, sexualidade, as mulheres, por exemplo, as meninas que são hipersexualizadas, sem muito conhecimento, eu acho que é por um estímulo externo que fazem elas se colocarem no lugar como se elas soubessem coisas que, na verdade, elas não sabem nada, né? Uhum. E as mulheres que estão no outro extremo, elas deveriam saber muitas coisas que os preconceitos e os tabus não deixaram que elas soubessem. Sim. Passeando por esse caminho, o que você encontra e que informação cabe a gente colocar aqui para as nossas ouvintes, justamente essas, de uma geração onde encontramos pessoas jovens, meninas, hipersexualizadas, mas que seria aquela informação assim, isso você precisa saber, isso você tem que saber, se você já sabe, utilize dessa forma. Eu acho que isso para as meninas mais novas, né? Uhum. Então, eu acho que é exatamente o que o Peter Parker recebeu de orientação do tio dele no filme, no livro, nos quadrinhos, enfim. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Eu acho que qualquer pessoa, a partir do momento que ela assume uma atitude, assume um posicionamento, ela assume os BOs dela. Mas aí você tem que assumir de verdade, entendeu? Eu acho que você quer ter uma vida sexual ativa? Tem uma vida sexual ativa saudável. Então, busque conhecimento para aquilo, entendeu? Porque senão você vai estar se submetendo a coisas que depois vai virar uma bola de neve. Entendeu? Principalmente nas emoções. Principalmente nas emoções, na saúde mesmo, física e tudo mais, as doenças sexualmente transmissíveis, o HIV, o HPV. Então, aí eu vejo pacientes, aí entra também as pacientes mais velhas. Quantas pacientes, assim, mas eu tô colocando para baixo, 80% das mulheres não sabem para que serve um preventivo. Elas acham que o preventivo serve para avaliar corrimento vaginal. E não é. E a gente procura lesões precursoras do câncer de colo de útero, por isso que a gente faz o rastreio. Então, por favor, façam o preventivo anualmente, tá? Existem vários protocolos, né, pra gente falar sobre a coleta do preventivo, bianual, e a depender de captura híbrida, enfim, muita coisa. Mas faça o preventivo todo ano, e o preventivo é para rastreio do câncer de colo de útero e qualquer lesão precursora desse câncer, pra gente tratar precocemente, sabe? Porque é um câncer que evolui devagar. E é pelo vírus do HPV, que é sexualmente transmissível. Então, tem a vacina do HPV, tem as vaginites, as vaginoses, as cervicites, né? Que são os corrimentos vaginais. Tem a doença inflamatória pélvica, que é uma das causas grandes de infertilidade, sabe? Então,
se você assumiu alguma coisa e iniciar a sua vida sexual, então assuma as responsabilidades de viver uma vida sexual saudável, né? Porque com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então tem que fazer isso responsavelmente. E quando você fala disso, eu acho interessante aquilo que são conceitos e que faz parte da minha vida, faz parte da vida do outro, não cabe quando você quer dar uma informação para alguém. Né? Então você precisa saber que eu não penso assim, eu não acredito dessa forma, eu não acho que uma vida sexual numa menina tem que começar tão cedo e começar de uma forma aleatória com uma pessoa que não é um parceiro de verdade. Tá, mas o que eu acho não impede que ela inicie a vida sexual dela. Então ela precisa dessas informações. Sim. Por isso que eu sou bastante defensora, assim, da educação sexual, sabe? Você sabe como que eu era na escola. Então, eu sou muito entusiasta da educação mesmo, assim, de aprender e de educar. E na escola que era uma escola, não era uma escola tão grande assim, mas era uma escola muito boa, principalmente naquela parte ali da transição de pré-adolescência para adolescência. Então, eu tinha professores muito bons e eu lembro que eu não tinha, obviamente, educação sexual, mas eu tinha professores que falavam sobre o tema de uma forma muito natural, entendeu? Então, eu acredito muito que quando você fala de uma forma natural, você consegue levar conhecimento, sabe? Sobre o próprio corpo da pessoa, sobre a anatomia. As mulheres não têm noção nenhuma de anatomia, ela não sabe a diferença do buraco de fazer xixi e do buraco de ter relação sexual, sabe? Então, esses são níveis absurdos pra mim. Porque é a mesma coisa que você perguntar pra pessoa qual é a cor do seu cabelo? Aí você fala, meu cabelo é azul. Tipo, você não sabe a cor do seu cabelo, que você vê todo dia, que tá ali com você, entendeu? Fica uma coisa, me parece, uma despersonalização. A pessoa não sabe o que tem dela, sabe? O que é dela. E o que a pessoa precisa fazer para esse autoconhecimento? O que você orienta, né? Eu acho que hoje é tão fácil você... Peraí, não sei se é tão fácil assim, mas assim, hoje você tem facilmente acesso às informações, sabe? Você procure pessoas que você olhe, gosta do conteúdo dela. É claro que hoje a internet é muito difícil porque a gente não sabe de onde tá vindo, né? A pessoa fala o que ela quiser, a hora que ela quiser, do jeito que ela quiser. Sem base nenhuma, com base nenhuma, errada. Mas, assim, eu acho que tem como a gente ter essa ciência de onde aquilo tá vindo, sabe? A gente tem os buscadores na internet. Então, assim, gente, TikTok e Instagram não é buscador de internet, tá? Não é... Lá tem muito conteúdo legal. Estou lá. Lá tem pessoas muito legais. Mas hoje a gente tá vendo que, às vezes, o buscador das redes sociais são maiores do que os outros buscadores, onde tem realmente artigo para a pessoa se informar e tudo mais. É claro que lá tem produtores de conteúdo, mas eu acho que um vídeo de 1 minuto e meio não passa o conteúdo completo, óbvio. É claro que não. Então, às vezes, eu acho que as pessoas elas se sentem muito dotadas de conhecimento porque ela viu um vídeo de 1 minuto e meio e não foi ler sobre, entendeu? Então, às vezes, aquele vídeo é para abrir a sua mente, para te levar uma informação, e se você tem dúvida, você pode buscar mais e pergunta pro seu médico, vai no ginecologista. Eu vi no ginecologista, mas eu não sei nem o que perguntar, porque eu não conheço nada sobre mim. Ok, vai ficar na consulta e ele vai falar com você sobre. Então, acho que é você buscar conhecimento, e buscar conhecimento um pouco mais profundo do que você acha que consegue absorver, porque as pessoas conseguem. E nas mulheres maduras, falta também esse conhecimento? Existe uma distorção do que fazer, como fazer com a sexualidade, mediante a uma história de pouco conhecimento do seu órgão de prazer, essas coisas? Sim, e eu acho que... eu acho, assim, triste, porque foi o que eu falei, assim, essa questão do tempo, sabe? Então, às vezes... é muita mulher, a porcentagem é muito alta de mulher que nunca teve um orgasmo, sabe? Na vida. Então, é muito ruim porque elas foram muito podadas, então elas sentem vergonha. Quando você vai atender pacientes
mais senhoras, assim, aí as senhoras são piores ainda, tadinhas. Porque elas ficam, ai, doutora, nossa, mas você vai me examinar? Sim, eu tenho que examinar, porque a senhora veio com essa queixa. Não, mas eu não tô preparada. Não, eu não quero. Porque fica com medo, sabe? Eu acho que a forma como elas foram educadas ligou isso muito a um lugar de trauma, de medo, de muita vergonha, de muito pudor. Então, não fala. Então, você vê, assim, às vezes, até mesmo o paciente com lesões, o câncer de vulva, por exemplo, que é muito comum em mulheres mais velhas e idosas, a paciente vem porque ela fica com vergonha de falar que ela tá com um machucado lá embaixo, sabe? E aí vem já super evoluído, com uma lesão super evoluída. E porque eu acho que é isso, eu acho que o que mais pega ali nas mulheres mais velhas é a vergonha, é o pudor, entendeu? Como que ela vai falar pro marido dela que ela nunca sentiu prazer? A mulher tem 3 filhos, entendeu? Mas ela engravidou. Não quer dizer que a relação sexual teve o fim de prazer. E a relação sexual tem 2 fins: a reprodução e o prazer. Se a pessoa quiser reproduzir, ela vai reproduzir, né? A não ser que ela tenha alguma causa de infertilidade e tudo mais. E tem o fator do prazer, porque senão o nosso corpo não teria essas funcionalidades, entendeu? Não teria... A gente tem um órgão só para sentir prazer. Então, obviamente, a relação sexual é para ter prazer. E as mulheres, às vezes, não sabem nem qual é o órgão do prazer. Não. Porque nunca sentiu, porque nunca conversou sobre isso. Uhum. O marido pode ser que saiba, pode ser que não. Também não vou ficar julgando se todos os maridos sabem e não fazem porque não querem. Mas fato é, falta de informação para todos. Inclusive para as mulheres que precisam conhecer isso para saber que elas podem, devem e é bom sentir o prazer que cabe a elas sentirem, né? Sim. Dentro disso tudo aí, você falou sobre a fertilidade. O que você ensina pra gente sobre a fertilidade? Nossa, a fertilidade é um mundo tão à parte, assim, né? Tanto que é uma especialização dentro da ginecologia, né? Mas eu acho, assim, é um caminho muito árduo, né? Pra ser trilhado, principalmente quando a gente fala de um casal infértil. Inclusive, uma informação legal, a gente tem fatores da causa da infertilidade. Mas quando a gente vai falar de infertilidade, é um diagnóstico do casal, né? Porque às vezes isso traz para um lugar muito de culpa, né? Da mulher. Da mulher, principalmente, porque a mulher tem esse sentimento de culpa mais fácil de ser aflorado. Mas às vezes do homem também, né? O homem... Mas muitas das causas de infertilidade, claro que se a gente for colocar a rodinha da infertilidade, o fator masculino, ele é um fator igual, mais ou menos, o fator ovulatório da mulher. E tem outros fatores, mas são menores, assim. Vamos colocar que 70%, 75% é dividido ali em fator ovulatório e fator masculino. Então, o diagnóstico é do casal infértil. A gente vai investigar o casal infértil, né? Então, assim, eu acho que as pacientes que a gente tem um gráficozinho de quanto mais o tempo passa, mais os nossos folículos saudáveis e de qualidade, eles vão cair, tanto em quantidade, como eu falei, quanto em qualidade. Isso homem e mulher? Não. Homem tem a produção de espermatozoide para sempre. A mulher não. A mulher ela tem um reservatório desde quando ela nasceu, desde a infância, do número de folículos que ela vai ter para a vida toda. E aí, toda vez que a gente tem um ciclo menstrual, a gente recruta esses folículos, alguns folículos se degradam, outros folículos vão ovular. A gente pode ter mais de um folículo ovulando, a gente pode ter ciclos anovulatórios, ou seja, a gente não vai ter folículo que vai ovular. E a partir disso, a gente vai ter alterações, sim ou não. Mas, então, a mulher, ela realmente tem um tempo. Então, ela tem o período fértil e tem o período que depois que ela passa ali desse período de fertilidade ideal, além dos folículos caírem em quantidade, eles perdem qualidade. E aí, é por isso que quanto mais a idade vai aumentando, maior a incidência de alterações cromossômicas, malformações, o aumento da incidência de perdas, de abortamentos,
justamente por isso, né? A maioria dos casos de abortamento é porque o corpo mesmo reconhece que aquele feto não iria pra frente, não seria uma gestação viável, e aí gera o abortamento espontâneo, né? Você colocou na sua rede social, eu vi, de uma forma brincando assim, você devia estar estudando sobre isso, porque você tem estudado muito, inclusive, sempre estudou, mas você colocou assim, alguma coisa da idade e falou assim, ai, Catarina, não sei o que, não sei o que. Gente, Catarina é a minha neta que não existe, tá? Não existe. Maximila é solteira, Milena é solteira, só que Maximila já tem nome para a filha dela, que vai ser Catarina. Então, ela vai sempre postar, eu vou sempre postar uma criança linda, maravilhosa, dos cabelos cacheados, vou falar assim, minha neta Catarina, ou minha neta Antonella. E ela também faz isso. E deixa eu te falar, no vídeo que desculpa. No vídeo que eu fiz Dia das Mães, que eu falei assim, eu espero que a Catarina um dia... Eu não tô brincando, umas 5 pessoas vieram me perguntar se eu tava grávida. Não, gente, eu não tô grávida. Não tem essa... Meu Deus, eu bati até a mão no microfone. Não tem essa possibilidade. Catarina é a minha futura filhinha. Eu nem sei se vai ser mulher, mas já tem nome, entendeu? Mas aí você colocou sobre como se você tivesse assim, de forma, claro, brincando, você só tem 28 anos, mas, tipo, tá... Nem tanto. Olha só. Porque é o tempo mesmo, né? A gente considera... Tem lugares que falam do período fértil 32, assim, a idade fértil, né? De 35. Então, depois disso, realmente é quando você pode considerar que a sua fertilidade já está em regressão, entendeu? Então, mais ou menos qual a idade? Mais ou menos qual a idade? 32, 35. Aí já está em regressão. Isso não quer dizer que a mulher não possa engravidar. Não quer dizer que não vai engravidar, não mas quer dizer existem que não vai os ser seus... uma gestação. Tanto que quando a gente vai classificar uma gestação de alto risco por idade materna avançada, em alguns lugares eles consideram 35 anos e em alguns lugares 40. Ah, tá. Por causa disso também. A infertilidade, ela tem tratamento ou a infertilidade você vai ter que buscar outra forma de ter seu filho? Depende da causa, né? Então, a gente faz o rastreio do casal infértil e aí a gente vai buscando as causas dessa infertilidade. A infertilidade, ela é um fator feminino? Ela é um fator masculino? Dentro do fator masculino, o que a gente pode fazer? Na preparação do esperma e tudo mais. Gente, eu não sou especialista em fertilidade, tá? Eu só estou falando conceitualmente para levar a informação. Então, a preparação do esperma, como é que faz? Aí eles botam, tem toda uma preparação mesmo do sêmen para deixar aquele sêmen de maior qualidade, várias técnicas e tudo mais. É um fator feminino? Dentro do fator feminino, qual é a causa? É uma causa disfuncional? É uma causa por disfunção ovulatória? Então, beleza. Essa mulher não consegue ovular. Como é que a gente faz para ela ovular? A gente faz indução da ovulação. Essa mulher, ela consegue fazer um tratamento sistêmico. Então, às vezes, ela tem ovário policístico. Aí, ela tem que fazer mudança do estilo de vida. O tratamento para o ovário policístico é mudança do estilo de vida. Então, perder peso, comer melhor, diminuir a massa de gordura mesmo. Não é perder peso para ela ficar magra e ficar esteticamente adequada para o padrão. Não é isso. Mas é para o organismo dela funcionar de uma forma adequada. Porque o ciclo menstrual, a vida hormonal da mulher tá toda interligada. As emoções até o sangramento. Então, é uma causa ovulatória? É uma causa estrutural? Então, essa mulher já teve alguma infecção que deixou aquela tuba uterina ou aquela trompinha estenosada? Tem alguma coisa que a gente pode fazer? Recanalizar? É 100% aquela estenose? Então, são vários exames que a gente faz na busca dessa infertilidade. E existe uma infertilidade que é a infertilidade de causa desconhecida. Então, são mulheres que simplesmente não conseguem engravidar, têm ciclos ovulatórios, tem o aparelho reprodutor funcional, o homem também não tem nenhuma disfunção seminal e essas pacientes não conseguem por algum motivo que não se conhece. Então, muito se fala sobre os fatores nutricionais, os fatores
funcionais, quando a gente fala de funcionais, vamos colocar aí nessa ideia assim, treino, atividade diária e tudo mais. Então, onde a gente consegue fazer outras associações de terapias adjuvantes. Então, aí essas mulheres que têm fertilidade, a gente tenta aromaterapia, acupuntura e tudo mais, porque realmente é uma fertilidade de causa desconhecida. Bati de novo, desculpa. E aí a gente tenta outras formas. E aí, se não funcionar e tudo mais, a gente já tem como intervir com os processos de fertilização, né? Que aí tem a fertilização in vitro, a doação de óvulos e tudo mais. Aí são as clínicas, tem várias leis sobre isso. E tem vários processos. Vários assim. processos. Então, assim, tem uma coisa assim que às vezes é muito legal, tá, gente? Quando você se você quiser congelar óvulos e você faz o processo de congelamento dos óvulos associado com o processo de doação de óvulos, às vezes as clínicas, isso torna o processo mais barato para as mulheres que congelam óvulos. Então, por exemplo, eu penso, se eu tenho 28, se eu não casar e tudo mais nos próximos 2 anos, eu penso em congelar meus óvulos. O processo de congelamento de óvulos, se associado à doação dos óvulos, isso às vezes fica mais barato a depender da clínica e tudo mais, porque isso a lei permite, sabe? Eu não tem vários detalhezinhos que não é permitidos por lei no Brasil, mas é legal, porque aí você consegue doar óvulos para mulheres que não têm o desejo de gestar e não tem como. Deixa eu te perguntar, é mito ou verdade que existe, você conhecendo junto com o seu ginecologista, né? Você conhecendo o seu período fértil, vou procurar engravidar, vai dar certo, eu vou engravidar. É mito ou é verdade? Não, é verdade. É super verdade. Quando a gente conhece o nosso ciclo menstrual é muito variável de uma mulher para outra. Então, o meu ciclo menstrual, ele é um pouquinho mais, tô falando pessoalmente, ele é um pouquinho mais alongado. O da Mimi é um ciclo menstrual de livro. Então, o da Milena tem 28 dias, no 14º dia ela ovula, o seu também, né? Então, o da Milena é um ciclo menstrual de livro. O meu é um pouquinho mais alongado. Eu acho que o meu chega a 31 a 30 dias, mais ou menos. Então, é mais alongado do que o normal. Quando a gente vai fazer os gráficos, a gente sempre coloca 28 dias. Mas quando você conhece o seu ciclo menstrual, você sabe todas as alterações do seu corpo. Então, assim, eu já conversei sobre isso com a Milena. Milena é minha irmã, só pra vocês entenderem. Já conversei sobre isso com a Milena. Então, quando você tem um ciclo menstrual regular, com sangramentos regulares, você tem a noção do qual é a duração do seu ciclo, você sabe exatamente quando você está ovulando, quais são os sintomas de quando você está ovulando. Quais são os sintomas do seu período pré-ovulatório e quais são os sintomas do seu período pós-ovulatório. E, além disso, além de você usar isso, que seria a tabelinha, método de Billings, autoconhecimento e tudo mais, quando você usa todos esses métodos, que são métodos, se você for olhar, do planejamento familiar, algumas mulheres usam como contracepção. É claro, se você for colocar na contracepção geral, o índice de Pearl, que fala, né? Que é o índice da probabilidade daquele método falhar, é maior do que outros, mas funciona. Mas é o que meu chefe sempre falava, é um método bom para quem quer engravidar. Mas às vezes a paciente ela tem várias contraindicações que somada tudo é o que ela tem para ela ter ali, que é o autoconhecimento, né? E tem ginecologistas que defendem ferrenhamente esses métodos do autoconhecimento, sabe? E é muito acessível, assim, quando você tem um bom ginecologista, porque é o método que você vai se conhecer. E isso dá pra gente aplicar até no nosso dia a dia, não só pra gente gestar ou pra gente não gestar, mas pra gente entender por que tem dias que você tá super produtiva e aí você quer estudar e você quer malhar e você quer fazer tudo e você tá legal e você tá divertida e você quer ir no cinema e você quer... daí, tipo, sei lá, passa uma semana... Você só quer ficar sozinha em casa. Será em qual período que você tá, Milena? Em casa, dormindo e jogada e apenas curtindo a sua grande bad. Isso é muito normal. E quando você
entende e conhece o seu ciclo, claro, para as mulheres que ovulam, que têm o ciclo menstrual, realmente menstrual. Claro que se a paciente usa um anticoncepcional oral, um Implanon, um DIU, não é aplicável. Mas quando ela tem um ciclo funcional, ela consegue aplicar isso no dia a dia dela. Entendeu? Eu perguntei porque eu sabia que não era um mito, mas justamente para ficar claro para as pessoas, porque não tem tanto tempo, mas a gente também, com a questão do Covid, a gente não sabe nem se tem muitos anos, poucos anos, porque só de Covid a gente já tem 4 anos do 2020. Mas uma pessoa comentando comigo e eu falei, não, mas isso é verdade, tá? Porque a pessoa estava duvidando da orientação do ginecologista dado para a amiga dela, de que era para, tipo assim, vigiar essa questão, né? Se conhecer nesse período aí de ovulação, o período fértil, para então investir nas relações sexuais com o esposo, com o parceiro, para que aquilo acontecesse. E a pessoa engravidou. Então, ela estava achando aquilo, tipo assim, aconteceu porque aconteceu, e não é real. Não, gente, a gente não consegue engravidar qualquer dia do mês, não. Não é assim. Tem o período certinho, porque senão, misericórdia, não dá. Ai, é tão bonito. Ela não quis dizer que era em qualquer período que engravidava, não. Mas que vigiar o melhor período é que aquilo ali não era bem verdade. Mas é porque acho que às vezes a paciente não sabe. Assim, no mês, se a gente for considerar o período fértil, é o dia da ovulação, que é o 14º dia, 2 a 3 dias antes, 2 a 3 dias depois. É o período fértil, é o período que pode variar ali um pouquinho. É quando o muco vai alterar, o muco vaginal. É quando você vai ter mais desejo sexual, porque você vai ter um pico de estrogênio. Estrogênio é o nosso hormônio, assim, ó, best friend. Então, você vai ter um pico de estrogênio pra você ter um pico de LH. Ai, cara, seria tão legal mostrar uma fotinha, mas não tem. Não tem. Mas é porque eu falando, não vai dar certo. Mas vai lá no meu Instagram, eu vou postar. Vocês olham. Isso aí. Você faz um pico de estrogênio para ter um pico de LH, que é o hormônio luteinizante. Que esse hormônio, ele vai ter a ação dele é fazer a degradação do que está em volta do óvulo para romper e ovular, que é ali no corpo lúteo. Então, ele é luteinizante, ele vai derreter o corpo lúteo para o óvulo sair. Então, esse pico de estrogênio, ele faz você ter até mais desejo sexual na sua época, no seu período fértil. Então, por isso você fala assim, isso, gente, isso é normal. Você vê uma cadelinha e fala assim, minha cadelinha tá no cio. A mulher também tem o cio, que é o período fértil. Ela fica com mais desejo sexual, porque o corpo dela entende que aquele ciclo, cada ciclo menstrual é uma oportunidade de você prosseguir uma gestação, prosseguir uma fertilização e tudo mais. Então, naquele período, você vai ter um desejo sexual maior. No período pré-ovulatório, é um período onde a gente tem uma alta do estrogênio, que é para preparar, para recrutar aquele folículo, melhor folículo. O estrogênio também, além do FSH, ele ajuda a recrutar o melhor folículo. Então, quando a gente tem uma alta do estrogênio, a gente tem maior disposição, a gente consegue treinar melhor, o nosso ganho de massa muscular é melhor. Então, nesse primeiro período do mês, nos 10 primeiros dias, né, a gente tem então, menstruou, é o primeiro dia. Tipo assim, sua menstruação desceu, é o primeiro dia do ciclo. Você percebe quando sua menstruação desceu, ela vai durar ali um ciclo normal de 3 a 5 dias. Depois desses dias, você vai estar bem. Tipo, nossa, sangrei, agora eu tô bem. Tô bombando. Tô a todo vapor. É porque a gente tem aumento desse estrogênio. Aí chega nessa época do período fértil, você tem essas alterações, fica com um desejo maior e tudo mais, quando você vai poder engravidar. Aí depois começa a ter uma queda um pouquinho menor do estrogênio, mas começa a aumentar a progesterona, que aí é quando a gente começa a ter as pacientes que às vezes têm transtorno disfórico pré-menstrual, começa a ter os sintomas de TPM, que é diferente do disfórico pré-menstrual, né? O disfórico é como se fosse uma TPM muito, 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 muito ruim. Mas, então, a progesterona que vai... na época da progesterona que a gente vai tendo
situações mais assim. Mas aí, por exemplo, com o aumento da progesterona, a gente consegue perder um pouco mais de gordura. Então, você consegue aplicar tanto na sua vida para produtividade, quanto na sua vida para você conseguir modelar ali o seu corpo e o seu ganho de massa, porque a gente sabe que a mulher é diferente, né, nessa questão do homem. Então, você consegue fazer muita coisa com o seu ciclo menstrual. Que interessante. E aí, para fechar esse assunto, então o ovário policístico é uma causa de infertilidade para as mulheres? Sim, é uma das maiores causas de infertilidade. Então, o ovário policístico, ele vai afetar justamente o principal, é o ciclo menstrual, que é o que a gente estava falando. Então, essa mulher, ela vai ter toda vez que ela tem um ciclo, ele recruta vários folículos, lembra que eu falei? E aí, o melhor, o folículo dominante, ovula. Então, essa mulher, no que ela recrutou vários folículos, e como ela tem uma disfunção metabólica, esses folículos vão virar como se fossem cistos, que são bolsinhas de água. Essas bolsinhas de água vai começar a ter alteração no ovário, no parênquima do ovário, né? Que é aquela massinha do ovário que tem função de produzir hormônio ou não. Então, como a gente tem um eixo, hipotálamo, hipófise, gônada, e os hormônios do corpo, ele tem receptor em vários lugares, então uma coisa tá ligada na outra, uma coisa tem a ver com a outra. Essa mulher com disfunção do ovário, ela vai começar a ter disfunção metabólica, ou vice-versa, não se sabe se uma coisa gera outra. Então, vai ter tendência a diabetes, vai ter o ganho de peso, vai aumentar os hormônios andrógenos, né, que são, como se fosse ali os androgênios da mulher, que é tipo o hormônio masculino, mas a mulher também tem andrógenos. Então, vai ter maior crescimento de pelos, isso aí, no ovário policístico, né? Então, é uma das causas de infertilidade, sim, uma das maiores. Você falou sobre isso aí, e aí sobre essa questão, né, da fertilidade e essas questões aí hormonais. E aí você falou desses ciclos da alta e da baixa do estrogênio, da progesterona. E quando chega naquela idade... Eu não tô nessa idade, não. Tô brincando. E quando chega na idade onde todos esses hormônios têm as suas alterações, as suas quedas, o que acontece na vida dessas mulheres maduras? O que de fato acontece, né? E elas podem ver assim, não, isso é isso mesmo, mas posso fazer isso? Traz luz para essas mulheres que não têm essa informação ou que vão passar por isso, mas já tendo, então, a informação pela doutora Max. Só para vocês entenderem, quando a gente tem quando a gente ainda ovula, e a gente pode, toda vez que a gente ovula, a gente pode engravidar, vamos colocar que o hormônio mais importante fosse a progesterona, que é para progestar. É um hormônio progestacional, é o que vai ajudar ali a segurar o endométrio, enfim, tudo mais. E o estrogênio, a gente precisa dele para manter a gente viva e bem, né? E para ajudar a gente a controlar o ciclo menstrual. Quando a gente tem uma queda da função do ovário, a gente já não produz mais o estrogênio e a progesterona. E aí, qual é o problema disso? A falta da progesterona? Não, porque a progesterona vai ter uma ação ali quase que numa mulher de 45, uma mulher de 50, 52, não teria mais funcionalidade naquele hormônio, tô falando bem no geral, progestacional. Mas o estrogênio, ele vai fazer muita falta. Então, qual é o ponto-chave? A falta do estrogênio. A falta do estrogênio começa a ter alterações do humor, alterações cardiovasculares, né? Assim, aumenta a chance daquela paciente ter um infarto, aquela chance da paciente ter um AVC, porque o estrogênio, ele protege a saúde da mulher numa forma geral. Então, o que a gente tem que fazer para essas pacientes que não produzem mais o estrogênio? Para elas terem qualidade de vida, que é quando elas vai terem aqueles calorões. Então, a gente quantifica, né? Tem mulheres que elas não conseguem trabalhar, elas não conseguem mais ter nada, porque os fogachos, né, incomodam muito.
A secura vaginal, por falta do estrogênio, incomoda muito. Aquela paciente, às vezes, tem uma relação ótima com o marido, sempre teve relação sexual, uma vida sexual super saudável e não tá tendo mais desejo sexual, não tá tendo mais condição de ter relação sexual por causa da secura vaginal, né? Então, a gente precisa fazer uma reposição adequada desse estrogênio, né? Que tem as indicações corretas, tem as dosagens corretas na terapia de reposição hormonal, que tem muito tabu em cima, né? A gente sabe. Mas é algo que a gente tem que fazer um trabalho de formiguinha, né? Da mesma forma que fizeram um grande trabalho, que a gente fala aqui, quando a gente estuda a ginecologia endócrina, que foi o estudo WHI, que teve a sua qualidade, né, naquele estudo, mas acabou que a forma de você interpretar adequadamente aquele estudo contribuiu para um déficit muito grande da qualidade de vida dessas mulheres. Então, a gente tem outros estudos que falam que se o WHI não tivesse sido seguido com tanta eficácia, a gente evitaria até morte de algumas mulheres precoce, evitaria um tanto de AVC, um tanto de infarto, porque acabaram levando um estudo de uma forma que não analisaram ele por completo e o que ele falava com aqueles dados que ele tinha. E aí demonizou-se a terapia hormonal. E essa questão da terapia hormonal, você fez, até tem lá no Instagram, aquela entrevistinha ali no Natal, né? Comigo e as tias. Eu sou a caçula de 7 filhos da minha mãe, nós somos 5 mulheres. Então, ali estávamos nas 4, né? Só faltou a tia Naninha. E aí você fez a entrevista, faltou a tia Naninha, mas a tia Adriana estava, né? E aí você perguntou sobre elas, todas elas já teriam passado pela reposição hormonal. Eu não, por conta de ser a mais nova mesmo. E todas elas mais ou menos responderam a mesma coisa, né? Que sempre ouviram, nenhuma delas fez reposição hormonal, e todas ouviram a mesma coisa, a correlação com câncer, por exemplo. E isso assustou muitas mulheres ao longo de muito tempo. De que essas mulheres ficaram privadas por não ter sido beneficiadas com a reposição hormonal? De muita coisa. Só para vocês entenderem, quando a gente fala do câncer, a gente fala de aumento de risco relativo. Então, e é muito pouco, tá? Quando eu falo assim, você sem a terapia de reposição hormonal teria 1% de chance... Não é essa porcentagem, tá, gente? Só pra... Aleatório. Teria 1% de desenvolver o câncer de mama. Você fazendo a terapia de reposição hormonal, você teria 1,3% de chance de desenvolver o câncer de mama. É risco relativo. Não quer dizer que antes uma paciente tinha câncer de mama, agora 3 pacientes têm câncer de mama porque todas elas fizeram reposição hormonal, entende? Não é um aumento de quantidade, é de risco. Só que, para calcular risco, a gente leva vários fatores, né? O câncer, a terapia de reposição hormonal, ela não é capaz de causar um câncer. Ela não é capaz de causar o câncer. O câncer, ele é dado por alterações genéticas daquelas células que se reproduzem de uma forma errada, né? Então, é um aumento de risco relativo. E isso são avaliações de matemáticas mesmo, estatísticas, que tem que ter em estudos, né? Então, ela se privou de um risco relativo muito pequeno, mas aumentou o risco e a quantidade de doença cardiovascular, de aterosclerose, de infarto. Isso, a quantidade que aumentou não tendo a terapia hormonal, é muito maior do que, e muito mais expressivo do que o aumento do risco relativo de ter o câncer de mama, entendeu? Então, o ganho, a proteção cardiovascular dessa mulher, a proteção de memória, de doença como Alzheimer. Então, a gente vê em alguns estudos que as mulheres que fizeram a terapia de reposição hormonal, elas diminuem o risco relativo de desenvolver doenças neurodegenerativas como Alzheimer. Então, ela
perdeu muito mais ela perdeu os benefícios por conta de riscos que não são tão expressivos assim. Sendo que, foi o que eu falei do estudo WHI, quando a gente quando você vai analisar esse estudo, né? Porque eu falo desse estudo porque ele sempre é a estrelinha, né? Você vai analisar, foram mulheres bem mais velhas, mulheres que já tinham algumas alterações. Predisposições, então, assim, predisposições e tudo mais. Então, é claro que quando a gente faz o uso da terapia hormonal, a gente tá embutindo um risco aquilo ali, né? Um risco de... um risco tromboembólico, um risco cardiovascular também e tudo mais. Só que o benefício é muito maior. O ganho na qualidade de vida é muito maior. Então, é o que aquela mulher prefere, né? Assim. E era exatamente isso que eu ia falar. Você estava falando de todos os benefícios, e eu aqui na minha cabeça, se ela não falar, eu vou citar, que é a qualidade de vida. Qualidade de vida. Que essa qualidade de vida, você citou aí o Alzheimer. A demência, ela tira essa pessoa de um contexto que a gente constrói ao longo da vida. Então, assim, ao longo da minha vida, eu construí, eu sempre quis ser mãe, eu sempre quis ter a minha família, eu sempre quis ter filhos. Aí eu construí isso. Aí eu tive minhas 2 filhas, hoje eu estou aqui no meu podcast entrevistando uma filha, vou trazer a outra filha para entrevistar, ela já fugiu algumas vezes, mas eu vou trazer. Então, assim... gente, eu falo muito de Milena. Milena é a minha filha mais nova e ela é produtora, tá? Ela é minha diretora do podcast. Por isso que de vez em quando eu converso com ela, que é aleatória, assim. Ela tá ali. Então, assim, você constrói a sua vida ao longo de um tempo, né? Você vai construindo aquilo que são bases importantes para você, que é a sua família, seus filhos. E aí, quando você vai curtindo isso, então hoje eu curto as minhas filhas, de ser amiga das minhas filhas, posso viajar com as minhas filhas, posso viajar sozinha e minhas filhas, mesmo sendo solteiras, estão aí, tudo certo, isso já tem um tempo que eu posso fazer. Aí minhas filhas casam, minhas filhas têm filhos, chega a hora de eu curtir meus netos, aí eu já não curto os meus netos, como eu vejo vários pacientes meus, né? Que não conseguem curtir aquilo que eles construíram ao longo da vida, por uma demência. Sim. Por uma demência Alzheimer, demência vascular. Não consegue curtir, não só por causa da demência, mas por conta de outros sintomas também. Sim, que do vigor. Do vigor. A paciente fica estressada, alteração de humor. Ela é uma paciente que, às vezes, ela vai ter uma... a forma como ela vai se ver não vai ser adequada porque ela vai ter um ganho de peso e, às vezes, isso vai incomodar a paciente. Às vezes, foi uma paciente que foi muito ligada a vida toda à estética. Isso vai deixar ela mal. Ou a libido. Tudo, sabe? A paciente vai se sentindo impotente, vai se sentindo cansada. E aí, a gente entra num problema... faca de 2 gumes. De 2 legumes. De 2 legumes. Que a gente tem na sociedade atualmente. Um problema sociocultural, tá bom? A gente tem mulheres novas que já tiveram 3, 4 filhos. Igual você. Você tem 51. 51. Você já tem 2 filhas. Como assim? Eu tenho 51. Você já tem 2 filhas, já tem a sua empresa e tudo mais. E você tem 51 anos. E você teve a sua primeira filha com 23. Então, você teve muito nova. Porque antes era assim, vou ter logo. Vou ter minha filha logo, vou ter meus filhos logo. E não sei o que, não. Então, a geração anterior à minha, as coisas eram muito precoces. Então, agora, pessoas novas têm filhos novos que, tipo assim, eu quero ter filho novo. Eu não tenho como mais ter uma filha que eu vou regular a idade com ela como você. Porque eu já tenho 28, você me teve com 23. Já passou 5 anos. Então, eu não vou ter filha nova mais. E aí, agora, você tem netos sendo muito nova, muito jovem. E aí, muito jovem, mas aí a sua qualidade de vida tá caindo, isso é muito ruim. A gente também, em contrapartida, tem a geração da minha,
que se debate com a infertilidade. Por quê? Porque a gente postergou muito. Ah, não vou ter filho agora, porque eu vou fazer isso antes. Não tem erro em nenhuma das não opções. É sobre erro que a gente está falando. Mas eu quero fazer a faculdade antes. Eu quero viajar antes. Eu quero viver antes. Eu quero tudo antes. E aí, quando vai ter filho, se depara com uns 32, 35 anos, aí se debate na infertilidade. Algumas dificuldades vão acontecer. Algumas dificuldades. Então, a gente vê essas duas incidências, assim, de mulheres muito novas que são avós e queriam curtir mais a vida e aí não tem qualidade de vida e também não quer fazer terapia hormonal porque tem medo. E mulheres mais jovens, assim, 30, 35, 38, que queriam engravidar e aí postergaram. E aí, quando a gente atrasa essa fertilidade, o nosso ovário não espera, né? O ovário não vai esperar produzindo as estrogênio, escolhas que nós fazemos. Produzindo estrogênio para você ser uma avó vivaça e não vai esperar tendo ciclos funcionais para você terminar a sua vida aí antes de ter filho. Por isso que é importante essa informação que o podcast Fono Pode Mais está trazendo, porque a gente pode mais mesmo. Por isso que é interessante, porque você tem que saber, você falou isso lá no início do podcast, não sobre esse contexto que eu vou trazer agora, a gente tem que assumir os BOs. Então, são escolhas. Eu escolhi ser mãe cedo. Eu casei com 20 anos, engravidei aos 22, tive minha filha aos 23, a segunda filha aos 26. Escolha. Hoje eu tenho 51 anos, poderia ser avó se elas tivessem filhos novas como eu tive. Não sou avó ainda, mas vou ser uma avó ainda com vigor, porque eu escolhi ser mãe nova. Minhas filhas, mesmo que não sejam mães tão novas quanto eu fui, mas eu ainda vou estar nova, porque eu não tenho escolhi não ter esse tabu da reposição hormonal que vai me ajudar, porque eu não sei quando que eu vou ser avó, mas eu quero ser uma avó ainda, podendo sentar, brincar com os meus netos e tal, eu quero isso. Então, as pessoas acabam sendo privadas por escolhas, mas muitas não é por escolha, é por falta de informação. Né? Então, quando você falou a questão do Alzheimer, mexe comigo, porque é a minha área de atuação, junto aos meus pacientes neurológicos. Então, eu pego mulheres que ainda são novas e que não estão curtindo os seus netos, e às vezes os netos, com muito carinho, estão ali, beira-leito, cuidando das seus avós, mas que talvez isso poderia ter sido mudado por alguns fatores que a gente aprendeu aqui, muito bem colocado por você. Então, a gente saber que a gente pode fazer as escolhas sim. Em momento algum aqui a gente falou sobre estar certo ou se está errado. Não é isso. Mas que você faça as suas escolhas com as informações que precisa ter e você escolhe ainda assim fazer tudo dentro daquela condição. E dentro dessa qualidade de vida, nessa construção de uma família que a mulher faz junto com o seu parceiro, junto com o seu esposo, tem essa questão que você citou também, dessa coisa bonita de muitos casais, que é o namorar. E muitas mulheres não conseguem viver isso por conta de alguns tabus ou por conta de alguma falta de informação. Por quê? Isso vai acontecer, né? Esses hormônios aí que você foi citando, traz essas consequências. E isso pode e deve ser mudado para essas mulheres, né? Não só no sentido desse tudo que você falou, mas nesse prazer sexual que a mulher pode continuar tendo. Fala mais. Você está só me ouvindo. Eu tô ouvindo, mas porque, assim, é isso. Você conseguir restaurar e resgatar algo que vai te remeter à sua juventude também, né? O seu vigor e, enfim. E a terapia de reposição hormonal, seja ela sistêmica, seja ela local e tudo mais, ela vai trazer isso. Só que quando a gente fala de libido, né? Quando a gente fala de recuperar a libido, a gente não fala só da terapia hormonal, a gente não fala só de uma... Por isso que eu pedi para você falar, porque eu sei que você defende
um outro caminho também de qualidade de vida para isso. Porque assim, supondo que a paciente, ela tem alguma contraindicação, porque existem, tá? Algumas. Ela tem contraindicação a fazer uso de terapia hormonal. Uhum. Ou então, é uma paciente que não tá em idade para fazer a terapia de reposição hormonal. A queda da libido não é só numa paciente de, sei lá, 50 anos. E aí, é muito fácil, assim, o que eu percebo hoje, para o ser humano, né? Ele quer culpabilizar alguma coisa. Então, é a minha menopausa, eu vou fazer terapia de reposição hormonal, e eu vou ficar bem, o meu libido vai ficar bom. E acabou. Eu quero um remédio para isso. Ou então, é uma paciente de 32 anos, acabou de ter o primeiro filho, o filho tá com 1 ano, o marido tá trabalhando, mudou de empresa, não sei o quê. Não, eu quero um remédio, quero fazer meus exames, com o meu libido. Quero remédio, meus exames, que o meu libido tem que ficar bom. Não é assim. A libido não é assim. Não é uma reposição hormonal que vai ajudar. Claro, quando a gente pensa que caiu o estrogênio, a libido vai cair, secura vaginal tá indo com Deus, vai melhorar. Mas não tem uma pílula mágica da libido. Eu queria muito inventar. Eu ia ficar milionária. Milionária. Meu Deus, eu vou inventar. Eu vou inventar porque, cara, as pessoas querem uma pílula mágica e não é. É você tá bem com você. É você tá bem com o seu parceiro. É você tá bem com os seus filhos. É você tá bem no seu trabalho. É você tá bem fazendo alguma atividade física, entendeu? Alimentação. Você tá bem, assim, conectado com o seu espiritual. Então, isso tudo afeta a sua libido. Então, imagina se você fala que sua libido só vai melhorar com terapia de reposição hormonal. Aí você tem uma mulher que teve uma trombose por alguma disfunção do organismo mesmo. E não uma trombose porque ela teve um acidente de carro. Não. E aí ela não pode fazer terapia de reposição hormonal. Uma mulher que tem um histórico pessoal de câncer de mama, até mesmo de uma recidiva, não pode fazer terapia de reposição hormonal. Então agora, senhora, desculpa, a senhora não vai ter libido mais. Está condenada. Está condenada só porque não pode fazer. Ou então uma paciente que ela tem uma vida sexual ativa, ela não tem condição financeira ou estrutural ainda para ter um bebê, para engravidar, para ter uma gestação. Fala assim, olha, infelizmente é o anticoncepcional. Para de usar. Que é o anticoncepcional que tá... Poxa, é muito cruel, sabe? Então, quando a gente tem o autoconhecimento, quando a gente entende as coisas que a gente pode fazer, se conectar com a gente mesmo, meditação, conectar com o seu espiritual, independente do que você tem aí como religião. Então, você tá bem com você, tá bem com seus valores, você tá bem com o seu parceiro. Então, já teve paciente, de verdade, que chegou pra mim, não, doutora, porque a minha libido tá muito baixa, não sei o quê. Tudo bem. E como é que tá o seu casamento? Porque meu marido, não sei o quê. Como é que você vai ter libido se você odeia o seu marido? Não tem como. Não é compatível. Não é compatível. Então, assim, às vezes a paciente tá com um filho de 1 aninho em casa, o menino tá começando a comer, e tá começando a subir nas coisas, e dar cambalhota, e quebrar as coisas. Mano, você não vai querer ter relação sexual, porque você tá cansada, sabe? Você tá cansada, é normal. E tá tudo bem, existem fases na vida. E ou você se ajusta dentro dessas fases, entendendo e ficando bem com você mesma, ou para de culpabilizar as coisas, entendeu? Não é a sua menopausa, não é o seu anticoncepcional. Às vezes são várias coisas. São vários fatores. E você tem que ajustar aos pouquinhos. A gente tem que ser ajustada aos pouquinhos. É um reloginho, ajusta aqui, ajusta ali. Igual o nosso parafuso aqui na cabeça. Ajustando, né? Tem muita gente desparafusando aí. Tem que dar uns apertos, né? Inclusive, a libido, você precisa ajustar uns parafusos aí. Pra ver se ajusta.
Filha, foi muito bom ter você aqui. Muito bom, muita coisa legal. A gente conseguiu passear em muitas coisas que eu vejo que você está levando na sua rede social. Eu vejo que as pessoas gostam. Eu também recebo esse feedback tenho muito orgulho de ser sua mãe e recebo muito esse feedback de muito legal, sua filha é muito legal e tal. E faço muita propaganda de você. Então é isso, assim, eu acho que a gente conseguiu falar várias coisas, levar muitos conhecimentos para vocês. E se vocês querem mais conhecimento, ela abre muita caixinha lá no Instagram dela, a gente vai deixar a rede social dela aqui. Siga nas redes sociais e, com certeza, joga a pergunta lá que você vai, né? Pode perguntar cada coisa que me pergunta, cada coisa que eu tenho que responder. Até no privado, né, Mila? Até para algumas coisas eu respondo no privado, porque às vezes é muito específico, né, para aquela pessoa. Às vezes, gente, sério, já teve gente desabafando comigo sobre vários assuntos e foi muito bom. Eu adoro mesmo estar ali na rede social e eu sou engajada com a rede social, às vezes mais, às vezes menos, porque também tem outras coisas na vida, né? Existe vida no off, mas é muito legal, eu gosto. Então, se você gosta, igual se você gosta do Fono Pode Mais, curte, compartilha, porque isso dá engajamento e outras pessoas conseguem assistir. Então, às vezes, a pessoa, ela não entende, ela acha que só curtir, comentar, isso é muito bom. Mas se você compartilhar, já ajuda, porque você acabou de mandar para sua amiga uma informação e as pessoas e o sistema entende que aquela informação é uma informação adequada. Legal. Então, compartilhar é muito, muito, muito importante. Às vezes, você salvar também, quando você salva lá o vídeo, salva o vídeo do Fono Pode Mais, dá um like, compartilha aqui no YouTube também. Você salva, você faz com que o sistema entende que aquela informação é muito legal e muito importante. Então, isso é muito bom pra gente. Nossa, eu não vou nem falar para você fazer considerações, porque você já fez as considerações com divulgação até do Fono Pode Mais. Foi muito bom. Mas, se você quer, despeça aí dos nossos ouvintes e fala o que você quiser falar e a gente já tem que terminar mesmo. Não, só dar um beijo pra vocês. Um beijo, tchau, igual eu faço. Beijo pra Lia. Beijo pra Lia! Lia, vamos nos conhecer, por favor. Eu já gosto de você, eu sou muito legal, eu juro. Beijo. Um beijo, tchau. Mas muito obrigada pelo convite, mais uma vez. Pois é. Esse foi mais um podcast Fono Pode Mais, que me encheu de orgulho, me encheu de satisfação, porque era junto com essa joia, né? Como eu falo sempre, a minha princesa, e eu tenho uma princesa e uma princesinha. Foi muito bom estar aqui. Muito obrigada porque você veio, muito obrigada por tanto conhecimento. Tenho muito orgulho de você, você me enche de orgulho, de satisfação. Não chora. Não chora, não! Você me enche de orgulho, de satisfação, de alegria mesmo por estar cada dia mais melhor naquilo que você escolheu para você. Então, avance, você vai voar muito alto, sobretudo porque Deus vai te levar a lugares muito altos, ainda muito mais altos. É isso, esse foi o nosso podcast Fono Pode Mais. Nos siga na rede social, deixe o seu like, faça seus comentários, ative o sininho, tanto na minha rede social, deixe o seu ok, Fono Pode Mais, na rede social da Doutora Max. Faça isso, você com certeza será muito beneficiado, porque é muita coisa boa, é muita informação legal. Beijo, até o próximo. Beijo. Não, como é que é? Beijo, tchau. Beijo, tchau.